E que na reunião bilateral entre o presidente francês Emmanuel Macron e Javier El Peluca Milei, eu gostaria de ser uma mosquinha na parede nesse papo, mas o fato é que o presidente francês diz ter o objetivo de defender os agricultores franceses mobilizados ali contra o acordo comercial com o Mercosul, o tão falado acordo Mercosul-União Europeia. Queria muito te ouvir nesse sentido, né? Porque acho que é mais um daqueles casos que é a velha hipocrisia do mundo desenvolvido, né? Livre comércio para vocês e protecionismo para mim. É por aí? Exatamente, mas você viu que eu cheguei calmo, né? De viagem, né? Eu nem pedi a palavra de momento aqui, nem discuti que não me deram a palavra. PP, paz e amor, PP, paz e amor, entendeu? Que permaneça assim. Mas a palavra é sua. Não, o ponto interessante nessa questão do Milei é que pode, aparentemente, uma contradição, né? Sim. Uma pessoa que defende a liberdade, que é um libertário, ele, de certa forma, está do lado do Macron para proteger os agricultores franceses, né? O tal protecionismo francês. Mas por que aparentemente? Porque o Macron, a gente sabe, ele é contra o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque ele é a favor que cada país, individualmente, façam acordos bilaterais com os países da União Europeia, né? Então, essa aparentemente contradição do Milei, né, ela não subsiste na prática. Mas é uma pena porque, na minha opinião, nós estamos no momento que os blocos econômicos têm uma força muito grande e o Mercosul precisa, sim, do acordo com o Mercosul para dar um passo maior, né, para sair da inércia, para surgir de um corpo sem alma que atualmente, institucionalmente, é o Mercosul. Meus queridos, nós seguimos aqui a todo vapor na Jovem Pan, projetando as imagens dos primeiros movimentos do G20, que ocorrerá no nosso Rio de Janeiro. E na medida que a gente vê agora projetado na tela um dos sheiks ali dos Emirados Árabes, o principal figura da diplomacia emirade, e também nós acabamos de ver ali o próprio líder turco, o Erdogan, também chegando. É realmente um encontro, a própria Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Então, realmente é um encontro de pesos pesados da diplomacia mundial. Tem sempre é um terreno fértil, né, minha cara Jess, para a gente fazer uma leitura corporal, labial deles, e de vez em quando tem alguns deslizes que revelam mais do que deveriam. E queria ouvir a tua expectativa, assim, na prática, como que o Brasil pode se alavancar dessa oportunidade. Então, o Brasil ele vai ter um papel fundamental aqui, porque é quem está recebendo o evento, vai ter muita divulgação, tem uma atenção maior para o nosso país, de abertura, de tudo. E aí eu acho que a grande questão é a expectativa em relação aos acordos, negociações que o Brasil pode ter no jogo da bilateralidade. Então, acordos comerciais, abertura com novos países, ampliar a nossa lógica comercial. E aí, dentro disso, tem essa questão muito interessante da Argentina e da visita do Macron à Argentina, onde ele foi bem categórico que não vai assinar, que vai se opor ao acordo com o Mercosul. Vale lembrar que esse acordo, ele favorece muito o agro brasileiro, que exporta muito commodity agrícola, que exporta muita carne para a Europa e que agora estaria com um potencial ainda maior dessa troca. E, em contrapartida, também teríamos, provavelmente, um custo menor de produtos que vêm de países como a própria Alemanha e a Espanha para o Brasil. E aí, o que acontece? Por que o Macron não quer de jeito nenhum? Macron não quer de jeito nenhum porque ele está sofrendo protestos fortíssimos, no ano passado também sofreu, de agricultores que não querem ter que competir com um produto bem melhor que é o produto do nosso agronegócio. Então, o G20 ele também se desenha nessa configuração de valorizar ou não esses acordos que abrem mais para o livre mercado, que é fundamental para expandir, sim, o comércio global. E o Brasil vai ter um papel importante nisso, em se mostrar mais aberto a isso, num contexto que Donald Trump vai assumir nos Estados Unidos, muita coisa provavelmente vai mudar, e vai ter que ter um embate maior com a França, que toda vez está sendo um empecilho. Vale mencionar que no governo Bolsonaro, o Macron já foi contra esse acordo, e muita gente falava que era sobre a postura do Bolsonaro. Mas a história se desenhou e nós vemos que, na verdade, é uma postura protecionista da agricultura francesa, que não tem condições de competir com o potencial agrícola do Brasil e até mesmo de outros países como a Argentina. E perdem todos os franceses nesse processo, porque a gente não pode esquecer que o protecionismo acaba tendo força em função do lobby de produtores que tem interesse concentrado e ganham com esse tipo de proteção, mas quem perde é o conjunto da sociedade dos consumidores, que na prática fica obrigado a pagar mais caro
por um produto de pior qualidade. Então, o protecionismo, nesse caso, é um tiro no pé de todos os envolvidos. E a gente precisa fazer com que o Brasil seja um protagonista na abertura da sua economia, que é uma das mais fechadas do mundo. Durante a fala do nosso Mano Ferreira, inclusive, estávamos vendo ali o líder canadense, Justin Trudeau, ou Trudeau para os íntimos, e ele estava ali firme e forte, fazendo ali as homenagens ao presidente Lula, que é o grande anfitrião desse encontro, na medida que todos os principais líderes mundiais, no caso, vale a pena mencionar aqui que, claro, no momento onde Vladimir Putin ainda está com todo aquele abacaxi bélico militar para poder resolver e normalizar, de certa forma, a sua capacidade de circular mundo afora, ele mandou o eterno chanceler do Kremlin, o Sergei Lavrov, para representar a Rússia também no G20. Nós estamos vendo agora o Ramaphosa, o líder sul-africano, também chegando. E eu queria te ouvir também, Pepe, ainda falando sobre essa questão de livre comércio para vocês, protecionismo para nós. Acho que um pouquinho dessa dinâmica se aplica à questão ambiental, né? Até porque a gente pega o exemplo da Noruega. A Noruega vai lá, enriquece com petróleo, aí dá uns trocadinhos dessa receita do petróleo em euro para, entre muitas aspas, salvar a Amazônia e tenta nos impedir de exportar o nosso petróleo. Como é que fica? É um ponto interessante, Marinho. Quando você pega, por exemplo, o mundo, da forma como ele está sendo reconfigurado atualmente, a regra, infelizmente, está sendo o protecionismo. O Trump ele foi eleito nos Estados Unidos com a bandeira do protecionismo. A Alemanha, que naturalmente na União Europeia era considerada um dos países mais abertos, mais livres, voltou também para a ideia do protecionismo para tentar combater o tal expansionismo chinês. Então, o que a gente vê nessa discussão do protecionismo contra o livre mercado é exatamente a dicotomia. E o mundo, Mano e Jazz, está indo muito mais para o fechamento, para o enclausuramento, para defender a própria economia, do que para abrir para o livre mercado, sendo um tipo de estratégia. Essa é a realidade global atual. Não dá para a gente ir contra isso. Então, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que aproveitar esse momento, na minha opinião, Marinho, e tentar se colocar como alternativa à China. Isso que o Brasil não está fazendo, porque não tem estratégia nenhuma. A gente sabe, por exemplo, que está tendo briga por chips em Taiwan. O Brasil poderia se colocar como uma nova indústria de semicondutores, por exemplo. Mas, infelizmente, nós não temos estratégia e não temos plano de governo para poder aproveitar esse protecionismo, que o mundo está criando atualmente.